Pense por um momento. Um livro que atravessa os séculos, que tem sido cantado, recitado e refletido por bilhões de pessoas. Imagine uma palavra que pode levar conforto, paz, inspiração e até mesmo forças para vencer batalhas invisíveis. O livro de Salmos, meus queridos irmãos, é este tesouro escondido na Bíblia. O que você sabe sobre ele? Você conhece os Salmos? Mais do que isso, você sabia que existem curiosidades fascinantes sobre esses cânticos de louvor? Eu prometo a vocês que o que vou revelar neste vídeo mudará a sua perspectiva sobre os Salmos. E ao final, eu vou contar qual é o salmo mais recitado de todos. Garanto que você ficará surpreso. Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. É uma grande alegria poder estar aqui com vocês no canal O Cajado Divino. Eu sou o portador e hoje temos um momento muito especial juntos. Tenho certeza que vocês serão abençoados e edificados ao longo dessa reflexão, pois estamos falando de algo poderoso, os Salmos. E como sempre, desejo a cada um de vocês grandes vitórias e bênçãos de Deus para suas vidas. Que a paz, que excede todo entendimento, guarde o seu coração neste momento de estudo e oração. Antes de mergulharmos em profundidade, eu gostaria de pedir algo simples, mas que vai nos ajudar a levar essa mensagem a mais corações. Inscreva-se aqui no O Cajado Divino, deixe seu like, comente e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Tenho certeza de que muitos serão abençoados por essas revelações. Agora, meu irmão, minha irmã, se você ainda não sabe, vou te contar um segredo. Quando falamos de salmos, estamos falando de algo muito mais profundo do que apenas orações. Estamos falando de palavras que carregam o poder de transformar vidas. E neste vídeo, vamos explorar alguns mistérios e curiosidades que talvez você nunca tenha ouvido antes. O que são os Salmos, afinal? Eles são um livro da Bíblia, composto por 150 cânticos e orações, escritos por diferentes autores, mas principalmente por Davi. A maioria deles, na verdade, são atribuídos a ele, um homem segundo o coração de Deus. E não é à toa. Esses versos carregam a expressão de sentimentos profundos, de dor, louvor, gratidão, arrependimento, confiança e fé inabalável. Eles têm sido o recurso espiritual e emocional de gerações, atravessando milênios para chegar até nós com a mesma força e eficácia de sempre. Agora, eu faço uma pergunta. Você sabia que os Salmos têm características muito especiais? Que alguns deles são conhecidos mundialmente e até usados em momentos específicos? Isso é só um aperitivo do que temos para descobrir juntos hoje. Vamos olhar para esses versos com um novo olhar e, no fim, revelarei qual é o salmo mais recitado de todos os tempos. Mas antes de avançarmos, me permita perguntar: qual é o primeiro salmo que vem à sua mente? Pode ser aquele que você recita toda noite, pode ser aquele que você ouve em cultos, ou que te traz algum tipo de consolo. Cada um tem o seu, certo? Eu faço essa pergunta para ajudá-lo a refletir, pois à medida que vamos mais fundo neste estudo, o que se revelará a você não é apenas um fato curioso, mas algo que pode realmente transformar a maneira como você se conecta com Deus através desses cânticos e orações. E você sabia que muitos dos salmos não foram escritos por Davi, mas por outros personagens bíblicos, como os filhos de Corá ou até mesmo os levitas? E que alguns salmos foram até colocados no livro de sabedoria, de forma estratégica, porque falam diretamente da conexão entre o homem e o Criador. A Bíblia, com seu simbolismo e sua profundidade, nos convida a mergulhar nela de um jeito único. Hoje falaremos sobre o que torna os salmos tão poderosos, mas acima de tudo, falaremos sobre aquele que é o mais recitado de todos, o que realmente marca um momento-chave na vida espiritual de tantas pessoas ao redor do mundo. Mas o que há por trás da popularidade do salmo mais recitado?
O que esse salmo diz que toca a alma de tantas pessoas, o que faz com que suas palavras se repitam de geração em geração, como se o tempo não fosse capaz de apagar sua relevância. Temos de entender as raízes históricas, emocionais e espirituais do poder dessa oração. Estude conosco e compartilhe conosco nos comentários suas próprias experiências. Qual salmo tem sido uma fortaleza para você em momentos de angústia? Vamos conversar sobre isso e criar uma rede de apoio e edificação espiritual aqui mesmo no O Cajado Divino. Cada comentário será um testemunho de como Deus age em nossas vidas. Agora que já começamos a refletir sobre isso, fique comigo, porque a jornada não acaba aqui. Nos próximos minutos, vamos entrar ainda mais fundo no mistério dos Salmos. E na próxima parte, falaremos de forma mais detalhada sobre qual é o salmo mais recitado e o impacto que ele tem em todos que o leem, meditam e fazem dele uma oração constante. Você não vai querer perder isso. Amados, nossa jornada pela sabedoria contida em Salmos está apenas começando. Em breve, você verá como Deus fala a todos nós através desse poderoso livro de cânticos e orações. Prepare-se para ser surpreendido. Como vimos na primeira parte, o livro de Salmos é uma verdadeira joia espiritual que atravessa gerações. Cada um dos seus versos foi escrito com um propósito: expressar o coração humano diante do Senhor, sejam momentos de alegria, tristeza, arrependimento ou adoração. E é por isso que os Salmos continuam sendo uma das principais fontes de consolo, sabedoria e poder na vida cristã. Mas por que é que entre todos há um salmo que se destaca como o mais recitado de todos os tempos? O salmo que possui a maior recitação no mundo é sem dúvidas o Salmo 23. Essa oração de confiança, entregando nossa fé no Senhor como pastor, tem sido um refúgio e conforto para milhões de cristãos. Mas o que faz esse salmo tão singular? O que é que as palavras "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará" realmente significam para nossas vidas espirituais? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essas palavras tão simples, mas tão profundas, contêm uma promessa de proteção, provisão e paz. Você já parou para meditar sobre isso, irmão? Muitas vezes, nos dias de agitação e ansiedade, essa simples afirmação se torna uma âncora em nossos corações, lembrando-nos que no Senhor encontramos tudo o que precisamos. Mas vamos olhar mais de perto o que essas palavras realmente nos dizem. Quando Davi, o autor deste salmo, usa a figura do pastor, ele não está apenas falando de um simples guia. Não, ele está nos mostrando o próprio Deus em sua totalidade. Um guia que cuida das nossas almas, que está atento ao nosso bem-estar, que conhece todas as nossas necessidades antes mesmo de as expressarmos, e que, sendo o pastor perfeito, conduz suas ovelhas com dedicação e amor incomparáveis. Mas, além dessa introdução poderosa, o Salmo 23 nos oferece uma caminhada completa de confiança no Senhor. O versículo 2 nos diz que Ele me faz deitar em verdes pastos. Ora, há algo mais tranquilizador do que saber que o Senhor nos conduz a um lugar de descanso em um mundo tão turbulento? Ele não apenas nos dá aquilo que necessitamos, mas oferece um refúgio em meio ao caos. E quando o Salmo prossegue dizendo, me leva para junto das águas de descanso, temos outra poderosa imagem de paz. Em muitas culturas antigas, as águas eram vistas como um símbolo de renovação e purificação. Imagine agora esse ato de ser guiado para águas tranquilas por Deus, um convite para descansarmos nele e nos regenerarmos espiritualmente. Você já experimentou essa sensação, meu irmão? De se ver cansado da vida, mas então ser restaurado pela presença de Deus, que nos leva a um lugar de calma.
Esse é o tipo de proteção divina que Davi fala. É muito mais do que uma simples guia. É uma provisão de força, de renovação, de alegria. Agora, o versículo 4 continua com mais profundidade ainda. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Este versículo tem tocado os corações de muitos ao longo dos séculos. Afinal, quem poderia enfrentar os maiores temores da vida, seja a doença, a morte ou as dificuldades, sem o alicerce da confiança em que Deus está ao nosso lado, pronto para nos sustentar? Quando ele afirma, a tua vara e o teu cajado me consolam, Davi está nos lembrando da presença de Deus como o pastor que defende suas ovelhas de todo o mal. A vara e o cajado são instrumentos de proteção, disciplina e direção. Às vezes, pensamos que os vales da sombra da morte são lugares onde nos encontramos perdidos, mas eles se tornam lugares de experiência e fortalecimento quando sabemos que Deus nos guia, nos consome com sua presença. Quando sabemos que Ele, como o pastor, está nos conduzindo de volta ao caminho da vida eterna, a morte perde seu poder sobre nós. Muitos estudiosos, como o teólogo Matthew Henry, apontam que esse salmo nos ensina a importância de confiar plenamente na direção de Deus, sabendo que Ele é digno de nossa confiança, especialmente em tempos difíceis. Sabemos que no reino espiritual, as dificuldades não são as que Deus nos causa, mas as situações pelas quais Ele permite que passemos para nos fortalecer e aproximar de sua presença. E mais uma vez, essa confiança de Davi é um reflexo direto da sua vida com Deus. Quando ele compôs o Salmo 23, ele não falava apenas de um conceito vago sobre Deus. Ele estava falando sobre algo real, sobre sua jornada pessoal com Deus como seu pastor. O versículo 5 começa a mostrar a visão mais ampla dessa confiança quando nos fala sobre a preparação de uma mesa diante de nossos inimigos. Este não é um ato de vingança, mas de confiança no poder do Senhor em prover para suas ovelhas em qualquer circunstância. A implicação desse versículo para a vida cristã é que, por mais que nossas adversidades se apresentem de várias formas, a confiança que temos em Deus garante que Ele nunca nos abandona. Não importa os obstáculos ou as dificuldades que você possa enfrentar hoje, não importa quantos inimigos possam estar ao seu redor, a mesa está sendo preparada diante deles para você. Deus não deixa seus filhos à deriva, mas sempre prepara um lugar de refrigério e banquete no meio da batalha. E ao final, o Salmo 23 nos proporciona uma conclusão gloriosa. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Esta é a promessa final, um destino maravilhoso e inabalável. Há algo mais consolador do que saber que a bondade de Deus nos segue e que nossa eternidade é garantida na sua presença? Esta é uma verdade que transformará a forma como olhamos as dificuldades desta vida. Sabemos que o melhor ainda está por vir. Se você, assim como eu, acredita nessa promessa de Deus para as nossas vidas, deixe nos comentários. Eu confio no meu pastor, que me conduz às águas tranquilas. Vamos fortalecer nossa fé juntos e continuar orando uns pelos outros, avançando para a continuidade do nosso estudo sobre os Salmos. Chegamos a um ponto essencial para qualquer cristão que deseje aprofundar sua caminhada com Deus. O Salmo 23, como vimos, não é apenas um cântico de confiança. Ele é um reflexo da bondade constante e inalterável de Deus em nossas vidas, mas ele representa apenas a ponta do iceberg dentro do vasto mar de sabedoria presente no livro de Salmos. Embora o Salmo 23 se destaque como o mais recitado, ele é apenas um dos muitos salmos repletos de profundo significado espiritual. E aqui entra o que torna os salmos tão especiais.
Cada um deles revela uma faceta única do caráter de Deus e da experiência humana com o Criador. Por isso, ao falarmos sobre a popularidade do Salmo 23, devemos também olhar para os outros. Salmos que têm sido repetidamente recitados, amados e meditativos ao longo dos anos. É impossível falarmos de salmos sem mencionar o próprio Davi, que tem sua marca registrada nesses cânticos. A palavra salmo significa cântico ou louvor. E muitas vezes, Davi não estava apenas orando ou recitando palavras. Ele estava, na verdade, louvando ao Senhor com seu coração quebrantado. Davi, em sua sinceridade e busca pela presença de Deus, se colocou como um reflexo de cada um de nós. Ele sabia o que era viver em meio à dor, ao arrependimento e ao desgosto. Mas também soube como ninguém o poder da graça restauradora e do perdão de Deus. Um exemplo disso está no Salmo 51, que é, sem dúvida, um dos salmos mais intensos de arrependimento. Escrito por Davi após o pecado com Batseba, este salmo revela o coração do rei em busca da purificação e reconciliação com Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, clama o versículo 10, uma das orações mais conhecidas, refletindo o desejo profundo de renovação e restauração. Você já se sentiu distante de Deus, irmão, e desejou profundamente um coração puro diante dele? O Salmo 51 é um convite a reconhecer as nossas falhas, confessá-las e buscar no Senhor a restauração. Davi não apelava para sua própria justiça. Ele sabia que a misericórdia de Deus era maior que qualquer erro cometido. Não me lances fora da tua presença, continua o versículo 11, lembrando-nos que a verdadeira força do arrependimento é a reconciliação com aquele que ama incondicionalmente. Às vezes, pensamos que nossos pecados nos afastam de Deus, mas o Salmo 51 mostra a verdade sobre o amor de Deus, que nunca nos abandona, mesmo quando tropeçamos em nossa jornada. Algo maravilhoso acontece quando abrimos nossos corações assim. Como Davi, quando nos entregamos nas mãos do Senhor. O Salmo 51 descreve uma transformação que não vem pela força de nossa vontade, mas pela obra redentora de Deus em nossa vida. Ele é o único capaz de criar em nós um novo coração, de purificar nossas almas e restaurar nossa visão. Este salmo, amigos, tem sido uma fonte imensa de consolo e restauração para os cristãos ao longo dos anos, porque cada palavra nos lembra da grandeza da graça de Deus. Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, e Ele sempre tem a palavra final sobre as nossas vidas. Mas como podemos aproveitar melhor os salmos no nosso dia a dia? Uma forma, sem dúvida, é através da oração. Os salmos também podem servir como guias poderosos para a nossa vida de oração. Quando olhamos para o Salmo 100, que diz: "Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras", sentimos a importância de louvar a Deus de todo o nosso coração. Este salmo nos ensina que a adoração ao Senhor é algo mais do que uma tarefa. É uma celebração. Celebramos quem Ele é. Celebramos a sua bondade, sua fidelidade, seu amor incondicional por todos nós. Eu o convido agora a pensar: como você pode utilizar esses cânticos de louvor em sua vida diária? Podemos sempre lembrar das palavras do Salmo 100, quando a ansiedade ou a dúvida vierem à tona. Podemos louvar a Deus nas nossas alegrias e também nas nossas dificuldades, sabendo que Ele é soberano em tudo, e é por isso que os salmos, meus irmãos, possuem tamanha profundidade. Eles não são apenas orações do passado, mas compassos que guiam o cristão no presente, palavras eternas que continuam a tocar profundamente nossa alma e nos ajudam a caminhar com fé, sempre com os olhos postos na misericórdia do Senhor.
Agora, amigos, ao olharmos todos esses salmos de sabedoria e meditação, um fato fica claro: todos apontam para um relacionamento profundo e pessoal com Deus. À medida que damos uma olhada mais profunda nesses salmos, podemos perceber o amor de Deus pelos seus filhos em cada verso, cada palavra. Ao recitar o Salmo 23, recitamos a esperança de que não estamos sozinhos. Mesmo no vale da sombra da morte, ao recitar o Salmo 51, reconhecemos que somos chamados ao arrependimento e à transformação. E ao louvar com o Salmo 100, somos levados a reconhecer a grandeza de Deus em todas as coisas. Se você está sendo tocado por essas palavras, eu gostaria que você refletisse sobre elas. Qual salmo tem sido a sua fortaleza espiritual? Como essas orações transformaram sua vida? E mais importante ainda, como você tem vivenciado a graça de Deus e sua misericórdia? Dê sua resposta nos comentários abaixo, compartilhando um salmo que é uma verdadeira âncora na sua caminhada com Deus. Chegamos à última parte dessa jornada profunda através dos Salmos, onde podemos refletir sobre um aspecto importante: o poder da oração e do louvor que esses cânticos proporcionam ao coração do cristão. Os Salmos são muito mais do que palavras escritas há milhares de anos. Eles têm o poder de transformar, curar e libertar almas. O que vemos então no Salmo 23 e outros como o 51, o 100 e até o Salmo 119, que é um dos mais longos da Bíblia, é uma base sólida de fé construída sobre uma relação íntima com Deus, o pastor perfeito, o Salvador. Muitos, ao se depararem com os Salmos, se sentem mais próximos de Deus. Eles conseguem, de alguma forma, enxergar seu próprio coração, refletido nas palavras de Davi, Asaf e outros salmistas. Isso acontece porque os salmos são como espelhos da alma humana. Quando você recita e medita sobre suas palavras, é possível ver não apenas suas fraquezas, mas também sua fortaleza em Cristo. O Salmo 34, por exemplo, diz: "O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido." Que promessa linda! E ao recitar esse salmo, o cristão é lembrado de que, no momento em que ele mais precisa de conforto e redenção, o Senhor estará ali, pronto para restaurar o que está quebrado. Parece simples, mas essa transformação requer profundidade na caminhada com Cristo. Não é apenas a oração ou o louvor de palavras soltas que Deus deseja. Ele quer o seu coração. Ele deseja a sua sinceridade. O Salmo 51 exemplifica isso perfeitamente. A confissão de pecado e o desejo de um coração renovado são os pilares da restauração. Agora, à medida que nos aproximamos do final deste vídeo, convido você a imaginar o que seria sua vida sem esses salmos, esses cânticos de salvação, confiança, arrependimento e louvor. O Senhor, em sua sabedoria infinita, proporcionou à sua igreja um arsenal de cânticos sagrados que não só falam para o tempo em que foram escritos, mas também falam diretamente ao nosso coração, em pleno século XXI. Eu me pergunto, como seria nossa adoração sem esses recursos tão profundos? Em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus nos diz: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." E meus irmãos, quando olhamos para os Salmos, especialmente o 23, sentimos como se estivéssemos ouvindo esse convite a cada recitação, um chamado ao descanso, à confiança e à tranquilidade. Se você está assistindo a este vídeo e tem o coração pesado, saiba que Deus, o pastor perfeito, sempre estará pronto para conduzi-lo por águas tranquilas e restaurar sua alma. Esse é o poder de cada um desses cânticos sagrados: levar o crente a uma profunda paz interior, uma confiança plena na providência de Deus.
Há algo de revolucionário, amigo, quando levamos os salmos para o nosso cotidiano. Eles não são apenas para momentos de crise, mas são para o culto diário a Deus. A palavra meditação aparece em muitos salmos e nos lembra da importância de internalizar as Escrituras, de viver dia após dia com a Palavra de Deus em nosso coração. Quando a Bíblia nos instrui a meditar, não é para simplesmente refletirmos de forma vaga, mas é um convite a mergulharmos profundamente na palavra, a absorvê-la e aplicá-la a cada situação de nossas vidas. Portanto, ao terminar este vídeo, meu querido irmão, peço que considere um compromisso renovado, um compromisso de dedicar seu coração à oração com os salmos. Use esses cânticos para restaurar sua alma nos momentos de fraqueza e para louvar ao Senhor quando sentir que sua fé está forte. Use os salmos como uma tábua de salvação, como um lenço espiritual que ajuda a enxugar suas lágrimas, como uma música que traz alegria ao seu coração. Deus não nos pede uma perfeição de palavras, mas um coração verdadeiro, buscando a sua presença. Mesmo em tempos de dor, angústia e lutas interiores, quando você invocar o Senhor através dos salmos, Ele está presente com a sua misericórdia e paz. E agora, como você se sente depois de ter mergulhado mais fundo nesse maravilhoso livro de cânticos? Quais salmos falam com você de maneira especial? Deixe nos comentários, compartilhe suas experiências, pois juntos podemos fortalecer ainda mais a nossa fé. Querido irmão, se este conteúdo tocou seu coração, eu peço que ao finalizar este vídeo, você se inscreva no nosso canal, O Cajado Divino, curta o vídeo, deixe seu comentário e compartilhe esse aprendizado com outros. Que as promessas de Deus que falamos hoje se tornem realidade na sua vida e que Ele sempre esteja presente em sua caminhada. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, sempre, e que, assim como os salmos nos ensinaram, você tenha uma caminhada de fé, renovada e gloriosa. Até o nosso próximo encontro, amados irmãos.